Fala meus queridos, minhas queridas, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal do YouTube, então você pode ver que eu tô aqui em casa, eu não tenho um escritório, até tenho uma salinha que eu podia fazer de escritório, mas ainda não fiz. Então cada hora eu vou fazer meu vídeo em algum lugar aqui da minha casa ou lá do trabalho. A minha ideia aqui é compartilhar experiência, trazer aprendizado, trazer insights. O nome do canal é Efeito Gestão, porque eu fiquei pensando, né, eu vendia no Mercado Livre, vendia nos outros marketplaces. Eu não queria ficar conhecido por ser um vendedor de Mercado Livre, porque eu sei muito mais do que só vender no Mercado Livre, né? Eu busco conhecimento sobre diversas áreas, né? Então, o efeito gestão é exatamente para quê? Para a gente poder trazer ideias, insights sobre gestão de todos os sentidos, seja de e-commerce, seja de varejo, seja de loja física, seja de franquia, seja de qualquer coisa. Eu quero trazer aqui pessoas, quero poder trazer informação de todos os sentidos para vocês, tá bom? Espero que gostem, não esquece já de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Eu quero poder trazer mais pessoas. Compartilhe isso daqui com quem você acha que faz sentido, porque é muito interessante para mim ficar fazendo isso daqui, porque me traz o que? Vontade de querer aprender mais, de trazer mais conteúdo, de buscar mais conhecimento. Isso daqui é sensacional para quem quer aprender de verdade. E meu primeiro vídeo eu vou falar o quê? Como começou o mercado em Views Full. Né? Então a gente está agora gravando esse vídeo aqui em 2022 e que eu me lembro, né, quando a gente foi convidado, tudo isso começou lá em 2017. Então eu comecei a vender no Mercado Livre em 2016 e em 2017 nós recebemos um convite para ir até o Mercado Livre. Então no caso fui eu e meu sócio, né, que é o Gabriel. Eu vou colocar uma foto dele aqui para vocês aparecerem e outras fotos ao longo do vídeo para exemplificar. Então a gente foi convidado para ir até lá, porque eles iam lançar o mercado em Views Full. E isso ia ser para alguns vendedores, né? E como que começou tudo isso? O Mercado Livre, naquela época, quando ele fez a apresentação para os vendedores que estavam por lá, né? A gente foi até aquela Melicidade, o que é o escritório central do Mercado Livre aqui no Brasil. Qual que era o intuito deles? O intuito era trazer os melhores vendedores para que eles pudessem ter uma agilidade e, obviamente, vender mais dentro da plataforma. E a proposta deles era como? Na época, você teria que abrir uma filial da sua empresa dentro do centro de distribuição do Mercado Livre. Então você teria que disponibilizar então de recursos para poder entrar como uma filial lá dentro. E o curioso é que assim, eles queriam tanto que isso desse certo que os vendedores que estavam lá, eles iam custear toda a abertura da filial, né, para dentro do CD deles. Então ia ser totalmente de graça. Porém, na época, já tinha custo. O Mercado Livre ao longo do tempo mudou, né, o mercado em Views Full, mas naquela época para você entrar você já ia ter uma cobrança de armazenagem. Porque isso é normal, tá, gente? Desde quando existe centro de distribuições, as empresas grandes já pagam a armazenagem dos seus produtos lá. Elas pagam, inclusive, taxa de movimentação. São vários custos envolvidos dentro de um centro de distribuição. Eu já fiz um projeto com isso quando eu trabalhei com consultoria, então eu me lembro um pouco sobre isso, tá? Então, era normal, né? Eles iam cobrar uma taxa de armazenagem baseado no metro cúbico. E o que precisava? Você precisava de um sistema que integrasse com o centro de distribuição e eles pudessem emitir a nota fiscal através do seu ERP. Então, se você não tivesse um ERP que estivesse preparado para essa operação, você não ia conseguir entrar no mercado em Views Full. O que aconteceu com o nosso caso? Então, no nosso caso, a gente cresceu muito rápido dentro da plataforma, né? Para quem não sabe, eu peguei a empresa da minha família, que era uma distribuidora, e abri uma outra vertente, que foi o e-commerce. Então, a gente já tinha bastante produtos e a gente conseguiu fazer com que as vendas decolassem bem rápido, né? E então, só que a gente não tinha um sistema preparado para isso, infelizmente. O nosso sistema não fazia esse tipo de transferência de informação, então era bem complicado, porque a gente queria muito entrar e não ia ter como, porque era uma porta de entrada. Então assim, a gente foi chamado para ir lá, eu fiquei até surpreso, foi uma surpresa muito boa e não poderíamos entrar. E na época, eu não sei se até hoje existe essa parceria, mas eles tinham comprado uma empresa de ERP que chamava-se KPL. Então, para quem não tinha o ERP,
poderia utilizar a KPL para usar o full logo de início. Pô, então beleza, aí não entramos, isso também ficou meio que de lado, porque não tinha muito o que fazer, a gente não ia conseguir trocar um RP do dia para noite só para atender essa demanda do full. E o tempo foi passando e em 2019 eu fiz um curso, 2020, eu fiz um curso, né, sobre gestão e encontrei alguns vendedores de Mercado Livre lá. Inclusive encontrei um dos que foi o maior vendedor do Mercado Livre um tempo atrás, que é a 123 comprou. Estava um dos sócios lá nesse curso. E eu ainda não fazia. Isso o full já tinha mudado, né? O full viu que não teve, eu acho que, tanta adesão, né? Dentro desse modelo de negócio. E eles mudaram toda a plataforma, mudaram toda a forma de enviar para mais ou menos o que é o full hoje, mas tudo sem cobrança. Então, várias pessoas começaram a usar o full a rodo. Eles mandavam praticamente o estoque inteiro, não tinha cobrança. Então, se vendia 10 peças por mês, o cara mandou 100. E foi uma zona, né? Porque isso, obviamente, deu um boom muito grande dentro dos centros de distribuições. E aos poucos eles foram, né, criando aquelas regras de tempo de armazenagem, até que agora, em 2022, a armazenagem vai ser cobrada, a coleta vai ser cobrada. Então, a minha avaliação foi o seguinte, né? Então, em 2020 eu encontrei esses vendedores e eles estavam usando e abusando do full. Então, por exemplo, se você pega 123 comprou hoje, acho que 98% dos envios dela são full, inclusive. Imagina naquela época, então. E eu lá parado com o full. Por quê? Eu sempre falei o seguinte, né? Quando alguém me perguntava sobre o full, alguma pessoa mais próxima, e comentei com ele esses vendedores na época do curso, eu falei o seguinte: sabe por que eu não mando meus produtos pro full? Eu, na minha ingenuidade, né? Meu tamanho pequenininho do Mercado Livre desse tamanho. O Mercado Livre ele quer fazer o seguinte: o Mercado Livre quer ver os produtos que os vendedores estão mandando, quer ver peso, quer ver dimensão, e eu tenho certeza que ele vai começar a vender os produtos. Na época, né, porque era um curso com até pessoas renomadas, e existiam rodas de networking, né, e o pessoal fala, não, o Mercado Livre não quer isso, o Mercado Livre quer ganhar a tarifa dele, ele não quer entrar nesse jogo de comprar e revender produto. Falei, eu tenho certeza absoluta, né? Claro, eu falando isso em 2022 parece até muito pretensioso da minha parte, né? Mas eu realmente falei isso e o que eu falei, olha o que deu. Hoje, o maior vendedor do Mercado Livre é o próprio Mercado Livre, porque é simples. Ele tem o poder dos dados. Se ele tem o poder dos dados e sabe quais são os produtos que mais vendem e consegue ter um dimensionamento de capacidade de estoque, peso e inclusive a logística, se ele ganha 17% hoje na tarifa, por que ele não vai ganhar 30%, 40%? Então foi isso que aconteceu. Ao longo do tempo, então, as tarifas sumiu e agora, depois que sumiu, começou a voltar, porque agora o full virou uma necessidade dos vendedores do Mercado Livre, porque o próprio Mercado Livre fez com que as pessoas ficassem dependentes do full, porque o algoritmo dela faz com que as vendas dentro do full sejam mais relevantes, né? Então, virou uma dependência. Hoje, se você não está no full, você não vai vender. E eu posso falar então por experiência própria, porque esse ano de 2021 a gente estava crescendo muito dentro da plataforma, né? A gente tinha 2 contas de Platinums e a gente sempre tentou não sair do simples, a gente tinha 2 contas, estava com a terceira, migrando faturamento, só deixando as coisas para não estourar os impostos. E o que aconteceu? A gente teve que tirar todos os produtos do full. O que aconteceu com as nossas vendas? Despencaram 40%. Então a gente tirou nossos produtos do full em setembro de 2021 e até agora, em janeiro de 2021, nossas vendas caíram drasticamente. Mas tudo isso foi premeditado por nós, a gente sabia que isso ia acontecer, mas a gente preferiu não estourar o simples em 2021, né? Não estourar dentro do regime dos 12 meses do ano de exercício, para estourar dentro dos 12 meses corridos, né? Então agora a gente já vai voltar forte, né? Porque agora a gente já saiu do simples, estamos agora no lucro presumido para pensar em ir para o lucro real, então mais para frente. Então assim,
eu quis trazer para vocês um pouco do que foi a história do Full, para vocês entenderem como começou lá em 2017 para o que é hoje. Então assim, estudem, saibam bem o que vocês estão mandando, tenham uma gestão muito boa do seu estoque, porque agora, cada vez que o tempo passa, a brincadeira de Mercado Livre vai ficando uma brincadeira só de gente grande. Porque se você não tiver controle, você vai jogar dinheiro para a lata do lixo. Assim, empresas que têm uma margem maior conseguem fazer cagadas, vamos dizer assim, mais facilmente, porque elas têm margem, elas não vão acabar tomando prejuízo. Mas se você tem uma margem apertada, se você não tiver controle, o prejuízo vai vir e vai ser forte, porque agora não tem mais mamata. Agora o Mercado Livre vai cobrar absolutamente tudo do vendedor. Então é coleta, é armazenagem. Então assim, toma cuidado, se prepare, se estruture, pense muito bem como você vai fazer sua operação e ponha tudo na ponta do lápis. Tudo, absolutamente tudo, planilha tudo, façam contas, porque assim, lá na nossa empresa a gente faz conta de tudo. Então uma coisa que normalmente eu vejo alguns vendedores de curso falando, pô, não sei o que, você tem que faturar no sábado, porque aí você vai aumentar suas vendas. E se suas vendas aumentarem, você tem que calcular se está valendo a pena. Por exemplo, nós que temos mais de 30 funcionários, a gente paga hora extra. Se você paga hora extra, está compensando essas vendas a mais que você está fazendo no sábado? Então é tudo uma questão de fazer precificação na ponta do lápis, tá? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se inscreve no canal. Quero muito trazer. Se você tem ideia de vídeo, se você quer que eu fale sobre alguma coisa do que é da nossa operação, manda uma mensagem aqui. Eu vou responder todo mundo. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que eu estou fazendo. Até o próximo.